primeiro sistema a laser do mundo para parar mísseis, aviões e drones. Quem foi que disse que faltam mísseis para a cúpula de ferro israelense? Eles não vão ser necessários. Não vamos mais usar mísseis caros para derrubar drones baratos. Vamos usar feixes de laser para que eles caiam antes de atingir o alvo. Imagine um feixe de luz fino, silencioso, invisível e mortal. O nome dele é Or-Eitan, e este é o primeiro sistema de interceptação a laser operacional do mundo, já utilizado pelas forças de defesa de Israel, derrubando foguetes, minas e drones inimigos, salvando vidas e economizando dinheiro. Este é um sistema a laser que muda a relação custo-benefício na defesa aérea e todos querem saber como ele vai funcionar. E alguns perguntam se não é por isso que a Força Aérea já está olhando além do F-35 para ver o que vem a seguir. Muito em breve, aviões não poderão mais se aproximar da fronteira de Israel, mísseis não conseguirão invadir o espaço aéreo de Israel e drones pousarão lentamente onde Israel ordenar. Isso não é necessário, pois ele não precisa recarregar munição, como faz a cúpula de ferro. E o custo de cada disparo é apenas uma pequena fração desse valor. Estamos falando de apenas alguns shekels para derrubar um foguete ou drone. Hoje vamos conhecer o novo sistema a laser Eitan e responder a perguntas, incluindo se o mundo inteiro entrará em uma nova fase de armamentos e se em breve estaremos derrubando mísseis sobre o Irã. Como nos filmes Star Wars. Derrubar um avião vai custar $2, enquanto o maior bombardeiro russo, o Cisne Branco, custa $500 milhões. Ele é feito na fábrica Tupolev. Aliás, nos Estados Unidos da América, o B-2 Spirit também é caro, não é uma máquina barata, custa $700 milhões e derrubá-lo vai custar $2. Primeiro, é necessário ter o lançador, que custa cerca de $100 milhões. Depois, independentemente de quem se aproxime, o custo direto é de $2. Bom, dizem que de 2 a 5 pode ser $5 sim. Para que o lançador funcione, é preciso ou um gerador ou uma tomada para ligá-lo. Quando eu estava no 10º ano da Escola de Matemática da Universidade de Leningrado, um dos meus colegas, chamado Yosif Ozia Israelite, agora mora em Boston, ele decidiu construir, como ele disse, um laser ou maser. Não lembro, ele chamava de algum jeito porque tentava fazer funcionar a gás. Não lembro exatamente. Mas também, como ele sozinho venceu a Olimpíada Interestadual, seja de física ou matemática, agora não me lembro, competindo contra equipes de 10 escolas então tinha sinal verde na LGU. Adiantando um pouco, vou dizer que 1 ano depois, nos exames para essa mesma LGU, deram a ele uma nota na prova de redação ou dissertação. Provavelmente deram nota 3 para evitar que alguém com esse sobrenome entrasse na universidade. Mas isso custou caro para aqueles que deram nota 3 para ele e não o aceitaram, pois mais uma mente avançada foi embora do lixão deles. Então, Ossi e eu fazíamos longas caminhadas da escola, se era bem longe, pelo menos uns 35 a 40 minutos andando ao longo do Neva, atravessando a ponte. Discutimos a ideia dele. Lembro que Ossa, naquela época, falava sobre operações em órgãos humanos, ou seja, sobre a aplicação na medicina. Sim, sem precisar excluir a pessoa. Tipo, digamos, concentramos esse tal ponto quente, como ele chamava, e aí fazemos o corte ali, digamos assim. Onde está o problema? Não sei se isso é possível. Pois é, mas eu até consegui contar essa ideia para um acadêmico de ciências, o chefe do meu pai, um cara bem experiente. O acadêmico já tinha mais de 80 anos. Naquela época, na Rússia, isso era algo quase impossível, além da realidade. Ele mal conseguia andar pela avenida, eu o acompanhava como Oskia e eu indo na direção oposta. E ele ficou muito interessado nesse projeto do Oskin. Infelizmente, Voyatik morreu logo depois, mas Oskia se interessou por outra coisa, tipo como criar combustível para viagens interplanetárias. E o laser não foi construído, mas no dia em que ele me contou tudo isso, eu perguntei, e o que mais dá para fazer com essa coisa? Não lembro se era laser ou maser. Acho que ele chamava de maser, com M, não L. Por algum motivo. Veja o que dá para fazer com ele.
Ele apontou com o dedo para um avião voando em direção a Pulkovo e disse: bem, se não estiver muito alto, dá para derrubar aviões com isso. E, depois dessa declaração interessante, a gente meio que foi fazer outra coisa. Não se passaram nem 60 anos, meu Deus. Como a ideia foi colocada em prática? Na verdade, o irmão de outro amigo meu, Leon Halfon, há uns 30, talvez 20 anos atrás, criou um raio que podia desativar todos os instrumentos de um avião. Agora, ao que parece, essas tecnologias se uniram e criaram esse brinquedo interessante. Como a maioria das pessoas sabe, a defesa antiaérea e a capacidade de derrubar armas que se aproximam antes que elas atinjam seus alvos e causem morte e destruição é um conceito muito antigo. Nos Estados Unidos, isso foi claramente definido pela Política de Segurança Nacional durante o governo de Ronald Reagan nos anos 1980. Em Israel, também começamos a criar as ferramentas e instituições necessárias para participar desses esforços. Mais ou menos na mesma época, nesta guerra atual, Israel pegou programas de armamento tecnológico e rapidamente os colocou em uso no campo de batalha. Usando condições reais para acelerar o processo normal de testes e integração, que normalmente leva muitos anos, os resultados falam por si mesmos e o mundo inteiro está impressionado com os sistemas de defesa israelenses. Nossos amigos estão ansiosos para saber mais, enquanto nossos inimigos em comum tentam desesperadamente descobrir como podem enfrentar essa última revolução nos conflitos armados. Na verdade, isso é uma revolução. Se você adicionar inteligência artificial para aumentar a velocidade, nada consegue entrar no espaço aéreo de Israel. Assim que se aproxima, já cai imediatamente. Ou, em 1/4 de segundo, você move para o lado e o próximo cai depois do seguinte. Não dá para atacar vários alvos simultaneamente. Mas se você detectá-los com antecedência, pode ter 4, 5 ou 10 desses canhões ou movê-los conforme a necessidade. Enquanto houver eletricidade suficiente, eles vão cair aos dezenas ou centenas, se alguém enviar centenas, é claro. Parece que o Irã, se gastar todos os 150 bilhões que o Obama lhes deu, então todos os 150 bilhões vão acabar em um cemitério de artefatos destruídos pela guerra. Imagine por um momento um avião que custa dezenas de milhões de dólares, carregando mísseis e bombas que custam mais milhões, voando a 40 mil pés de altitude, perto da fronteira com o espaço. De repente, sem qualquer aviso dos sistemas de radar, a carcaça metálica da ogiva de um dos mísseis presos sob as asas desse avião começa a esquentar e em questão de milissegundos a temperatura fica tão alta que provoca a explosão dos explosivos nas ogivas, destruindo o avião e tirando a vida do piloto, que nem sequer sabia que a aeronave havia sido atacada. Parece ficção científica? Bem, talvez, mas alguns dizem que isso é apenas uma prévia de como será a guerra na próxima década. O apresentador do programa, Yael, diz que só vimos a ponta do iceberg. Isso significa o fim do uso de pilotos humanos em aviões incrivelmente caros, armados com mísseis e bombas? Deixe-nos saber o que você pensa. Ou isso vai significar que, no futuro, os únicos mísseis capazes de atravessar os sistemas de defesa aérea serão aqueles que voam em velocidades hipersônicas. Mais uma pergunta. A guerra não vai se tornar tão rápida que as pessoas não conseguirão acompanhá-la, sendo necessário o uso de computadores com inteligência artificial para monitorá-la? Aliás, não se esqueça de clicar ou ativar o sininho. Isso ajuda a divulgar o canal. E mais, nossa organização sem fins lucrativos oferece um desconto para redução de impostos a todos que doarem mais de $200. Mas naturalmente isso é apenas para os contribuintes dos Estados Unidos da América. Talvez seja útil para seus filhos, seus amigos, conhecidos, donos de empresas. Talvez eles precisem deduzir alguma coisa. Então, teremos prazer em aceitar. Avisem a eles. E agora de volta aos lasers e às guerras judaicas.
E depois disso, vamos explicar um pouco como isso funciona e, em seguida, revelar o que o sistema Eitan, que deve entrar em operação total e uso no início de 2026, realmente pode mudar. Primeiro no complexo de defesa e depois no ataque. O Ministério da Defesa de Israel e a Rafael anunciaram que na Guerra Espadas de Ferro, dezenas de interceptações a laser ocorreram pela primeira vez. É a primeira vez, pelo que eu sei, que um sistema de defesa aérea a laser foi usado operacionalmente em Israel e provavelmente em qualquer outro lugar do mundo. Então, o anúncio do Ministério da Defesa e da empresa Rafael surpreendeu todo o setor, porque o sistema a laser raio de ferro e sua entrada em operação estavam previstos apenas para o final de 2025. No entanto, as interceptações operacionais anunciadas nesta semana pelo Ministério da Defesa e pela Rafael não foram realizadas pelo sistema raio de ferro, mas sim por outro sistema com potência muito menor, de 10 a 30 kW. Então, qual é a singularidade desse novo sistema? Tudo se resume a uma palavra, e essa palavra é dinheiro. Atualmente, Israel intercepta foguetes de curto alcance usando o sistema Domo de Ferro, com um custo de 50 a 100 mil dólares por cada interceptador. Esses interceptadores também são usados para destruir veículos aéreos não tripulados. Além disso, dezenas de mísseis de cruzeiro e drones lançados do Irã e do Iêmen nos últimos 2 anos também foram interceptados por sistemas de defesa aérea. E mísseis lançados por caças da Força Aérea de Israel, cujo custo chega a milhões de dólares, tanto pelos próprios mísseis quanto pelos aviões e pelas horas de voo. Ao contrário desses sistemas cinéticos, a interceptação com laser é muito mais barata, custa apenas alguns dólares por ativação. O laser não vai substituir os sistemas existentes tão cedo, mas vai complementá-los e funcionar em conjunto com eles. Como? Como se sabe, os judeus não gostam de gastar muito dinheiro, gastar menos. Mas acaba dando certo. Isso é mais do que um lema de qualquer família, empresa ou Estado judeu. Em outras palavras, melhor e mais barato. Assim que surgiu a questão de que os mísseis são caros, era preciso inventar algo mais barato. Em Israel disseram, aham. No início era a palavra, o que é óbvio. Depois surgiu, mas o que exatamente é necessário? Descobriu-se que era preciso chegar até 8 km de altitude. E como os sistemas existentes não conseguem muito bem detectar e abater, por exemplo, drones ou, por exemplo, mísseis terra-a-terra lançados por terroristas, para que tudo o que voa abaixo desses 8 quilômetros e entra no espaço aéreo de Israel possa ser destruído de forma barata. Aham, responderam os israelenses. O sistema de interceptação a laser é considerado um ponto de virada na guerra de Israel contra organizações terroristas, porque durante muitos anos o custo dos interceptadores era várias vezes maior do que o custo dos drones e mísseis que as organizações terroristas lançavam contra nós. Segundo a unidade do porta-voz das Forças de Defesa de Israel, os sistemas a laser oferecem proteção extra aos sistemas de armas de energia em desenvolvimento e uso pelo governo de defesa, além do sistema MAGENO que está sendo desenvolvido atualmente e deve ser entregue às Forças de Defesa de Israel ainda este ano. Ou seja, existem lasers móveis para alvos de baixa altitude e lasers integrados à defesa da cúpula de ferro para alvos que voam em altitudes mais elevadas. Cada feixe é ajustado para que, juntos, eles se concentrem precisamente em um único ponto no alvo. Como resultado, uma energia excepcionalmente alta é entregue em um ponto do objeto-alvo, e esse é o segredo do poder destrutivo do laser. No momento em que esse feixe atinge metal, vidro ou plástico, ele converte a energia eletromagnética diretamente em calor. Esse processo ocorre quase instantaneamente, sem a etapa intermediária de onda de choque. Por isso, a temperatura no ponto de impacto pode subir para 1000 graus Celsius em milissegundos, superando significativamente a temperatura de fusão do material.
Na prática, isso causa evaporação, fusão ou expansão térmica, levando a uma explosão local com um míssil ou projétil instalado na asa do avião. Isso pode levar à detonação da ogiva. Com o uso de um drone, atingir o motor ou um componente eletrônico irá desativá-lo, fazendo com que ele caia no chão. Dessa forma, o sistema Magnize também inclui um conjunto automecânico avançado com controle digital, uma torre giratória que permite direcionar o feixe em ângulos variados a cada momento. Cada rotação, cada microradiano é calculado em tempo real pelo computador de controle de tiro, que recebe dados de sensores térmicos, câmeras infravermelhas e lidar. Quando o alvo é detectado, o sistema realiza o rastreamento em tempo real a uma velocidade de centenas de milhares de medições por segundo, para manter o feixe exatamente no local desejado no corpo do alvo. Mais um componente crítico. Agora eu tenho uma pergunta para a Ucrânia e para os ucranianos que tantas vezes me disseram que Israel poderia ajudar a Ucrânia. Aliás, vocês já pensaram em alguma coisa quando, durante um ano com certeza, mas na verdade antes disso vocês chamam Trump de idiota, inimigo da Ucrânia, capanga do Putin e agente Krasnov. Além disso, vocês já pensaram quando na Organização das Nações Unidas de 2015 a 2022 votaram contra Israel 95 vezes? Por exemplo, em resoluções que impedem o avanço de Israel para dentro dos territórios palestinos, que tratam de questões de proteção de Israel contra ataques externos e coisas do tipo, e sobre o direito de Israel à autodefesa, vocês votaram contra Israel 95 vezes. O Conselho de Segurança propôs exigir que Israel pare de construir na Judéia e Samaria, chamando esses territórios de ocupados. A Ucrânia apoiou a resolução. Ou seja, a Ucrânia conduz sua política não a partir de uma visão justa das coisas. Tudo bem, cada um conduz sua política como quiser. É pelo interesse em manter relações com vários países árabes. Isso nos beneficia mais, então votaremos contra Israel. Por que agora Israel deveria, por justiça, apoiar a Ucrânia todo ano, se for melhor para ele evitar provocar a Rússia? O que você plantou vai crescer. A Ucrânia até votou a favor de uma resolução que rejeita a ligação dos judeus com o Monte do Templo. Ou seja, o quê? Então, isso significa também acusando Israel de ocupação prolongada, colonização e anexação de territórios palestinos. Ao mesmo tempo, dizem que a Crimeia, que decepcionou os amigos, as avaliações foram recentemente explicadas por K.A., continua. Legitimem sobre o território da Samaria e Judéia, transferido aos judeus pela Liga das Nações em 1922 ou 1923. No segundo caso, eu acho que não são legítimos. Aliás, devolvam a Galícia, Volínia, Polésia e Kolmshina para a Polônia, devolvam a Transcarpátia para a Hungria, tinha um pedacinho tcheco lá, um pedacinho húngaro, e o norte da Bucovina deveria ser devolvido para a Romênia. E depois disso, votem pela transferência das terras israelenses para os árabes. Caso contrário, fica aquela situação, sabe, ou tira o crucifixo ou veste a cueca. Outros países possuem armas a laser assim, estão trabalhando nisso, mas a Rússia, por exemplo, ele afirma que tem, porém não apresenta dados nem testes. Estados Unidos da América testam em navios de guerra, Israel talvez tenha, mas não sei. Japão, Coreia do Sul e Reino Unido informaram que estão em diferentes fases de desenvolvimento. Na China surgiram rifles a laser e sistemas antidrones, mas até agora ninguém obteve resultados nem próximos aos de Israel. E quando conseguirem, Israel dará mais um passo à frente? Senhoras e senhores, como Israel, sendo pequeno, supera países tão grandes? Como isso é possível? Cheios de recursos financeiros, territórios, laboratórios, funcionários, o que falta a todos esses países? A resposta é simples, falta a eles, judeus. Sou a correspondente nacional Kayla Gaskins, em Washington.
Um dos aliados mais próximos da América está apresentando uma nova tecnologia inovadora que, segundo seus criadores, pode desempenhar um papel fundamental no ambicioso projeto Domo de Ouro do presidente Trump. Parece coisa de filme de ficção científica. Na verdade, isso é bastante empolgante. O feixe de luz é poderoso o suficiente para destruir mísseis, drones e minas lançados contra o país pelo inimigo durante a guerra. Isso é ousado. Isso muda o jogo. Isso se chama raio de ferro e foi criado pela empresa de defesa israelense Rafael, que também construiu a cúpula de ferro de Israel. Conversamos com o diretor executivo da empresa, Yoav Turdiman, que disse que o novo sistema vai mudar a economia da guerra. Interceptar custa menos que atacar. Ao contrário dos interceptadores caros, que custam mais de $1 milhão por míssil de médio alcance, o Stunner Iron Beam neutraliza ameaças por apenas alguns dólares por disparo. O feixe de laser custa só a energia, alguns dólares por uso. A defesa do presidente Trump busca criar nos Estados Unidos da América um sistema próprio de defesa aérea, inspirado no israelense e chamado por Trump de cúpula de ouro. Vê espaço para a tecnologia raio de ferro nesse sistema? Absolutamente. Os Estados Unidos são nosso maior aliado e ficaremos mais do que felizes em apoiar, ajudar, compartilhar nossa experiência e algumas de nossas tecnologias, que podem ser de importância crítica. Negociações estão em andamento entre uma empresa israelense e empresas de defesa americanas para produzir partes do Domo de Ferro. Ainda não foram feitas declarações oficiais, pois as empresas estão competindo pelo direito de serem escolhidas pela Casa Branca para este projeto. Ainda há quem questione por que os Estados Unidos da América apoiam Israel. Os Estados Unidos da América ajudam Israel porque Israel ajuda os Estados Unidos da América. Não é paternalismo, é uma troca. Sim, é verdade, os Estados Unidos da América são mais poderosos, maiores, mais ricos, mas Israel é inestimável como laboratório de novas ideias, novas descobertas e tecnologias. Você quer saber o que Israel trouxe para o mundo nos últimos 25 anos? Em primeiro lugar, compartilhou com os Estados Unidos da América. Ok? O sistema Prevoga ajuda pessoas paralisadas a se moverem. Medicamento para o tratamento da esclerose múltipla. Bem, eu acho que quem precisa disso é muito grato a Israel, Pilkan. Ou seja, é um diagnóstico do intestino com a ajuda de uma microcâmera. Continuação do DRIP. Irrigação significa um sistema de irrigação que permite colher, obter uma safra maior. Diz com key, ou seja, um sistema de armazenamento de dados. Todo o mercado mundial. Tecnologias de purificação de água do mar ao esgoto. Senhoras e senhores, do mar ao esgoto. Então, Lequete Israel, essa é uma rede nacional, né? Vocês vão ficar impressionados agora. É uma rede nacional de resgate de excedentes de alimentos. Sempre me incomodou o fato de que nos restaurantes e também quando servi no exército, uma quantidade enorme de comida era jogada fora. Alguém insatisfeito disse, hora de resolver isso. E organizaram esse sistema. Os restos de comida que ficam em restaurantes, hotéis, no exército, impedindo que sejam destruídos e distribuem para os necessitados. Sim, esse é o sonho de todos os socialistas, realizado sem socialismo baseado no puro capitalismo. Bom, acho que já chega, né? Embora ainda haja cerca de 200, 300 descobertas e invenções que Israel compartilhou com os Estados Unidos nas áreas civil e militar. Senhores, não usar a inteligência judaica é um crime, ou no mínimo uma estupidez. Não gosto de falar sem base, prefiro apoiar com fatos. Vou te dar alguns fatos interessantes. Ano de 1290 Inglaterra. Expulsaram os judeus. E em praticamente 20 anos se passou. Recessão grave, dívidas crescentes. Após 350 anos, os judeus foram convidados a voltar em 1306. Em 1934, foram expulsos 2 vezes da França. Começaram a expulsar, pararam e depois expulsaram o restante. Logo no ano seguinte, a economia caiu. Por quê? Porque foram perdidas as conexões comerciais com o exterior distante. Na verdade, foram totalmente perdidas as conexões comerciais com o exterior distante. Ano de 1492, Espanha. Depois, em 5 a 10 anos, Portugal. Sobre Portugal, eu simplesmente não me lembro quando. Houve uma queda econômica imediata e perceptível logo após a expulsão dos judeus. Também teve aquele negócio... Como era o nome dele? Padishah Diabo, algo assim. Lembrava Bashmet, chamavam de Bushmel II ou Bashmet II.
Peço desculpas. Quando disseram a ele que os judeus estavam sendo expulsos da Espanha e que os judeus estavam há 100 anos, enviaram uma carta dizendo: talvez possamos nos estabelecer aí com vocês. Ele falou aos ministros do seu gabinete. Ele disse: esperem um segundo, estão expulsando os judeus e não querem nada em troca por eles. Ele disse: não. Depois ele disse: mandem todos os navios para lá e resgatem o máximo de judeus possível. Nesse dia foi emitido um decreto. Se um muçulmano tocasse em um judeu, seria como tocar em um membro da família do governante. O decreto durou 20 anos, ninguém tocou nos judeus. A Turquia, então Império Otomano, floresceu. Qual era o nome dele? Bush Meta? Não, não era. Mas o segundo com certeza era Bahmat. Por favor, verifique. Eu também vou conferir, por isso preciso escrever. Então, mais próximo de nós, União Soviética, século XX. O êxodo em massa de cérebros afetou as inovações e a atividade científica. Os judeus ocupavam posições-chave, nem sempre eram os principais, mas ocupavam posições-chave em todas as áreas da ciência e da cultura da Rússia e da União Soviética, ou seja, da União Soviética e depois da Rússia. O setor de defesa, construção de foguetes, indústria aeronáutica, radioeletrônica e engenharia mecânica foram muito afetados. Um enorme atraso em relação ao Ocidente nas ciências exatas e naturais. Bem-vindo ao nosso canal no exterior, remédios do exterior e assim por diante, e assim por diante. Onde estão as geladeiras russas? Onde estão as torradeiras deles? Onde estão as cafeteiras deles? Onde estão as mais recentes invenções russas? De onde vêm as legendas? Foram feitas por Dima Torzok. Desculpe, ciência. Para atirar mais longe com mais precisão e rapidez é preciso ter ciência. De onde eles teriam isso? Pronto, tudo bem, já me animei. É o mesmo princípio pelo qual eles não estão lá. Ou seja, sem soldados, a Crimeia se anexou sozinha. Isso. E no Donbás, então, os bravos mineiros libertaram cidades e vilarejos do exército regular ucraniano, usando martelos pneumáticos e motosserras. Ou seja, não há militares russos lá e nossos mísseis são tão poderosos que os americanos vão se arrepender. Ou seja, eles simplesmente mentem. Sim, meus senhores, simplesmente mentem. Mas quando é que eles mentem? É preciso levar tudo isso a sério porque tudo o que seu adversário diz, principalmente ameaças, deve ser levado a sério. É isso, senhores. Mais uma vez, toque o sininho e compartilhe com os amigos com uma recomendação. Até logo, até a próxima.